estamos iniciando a nossa aula número 283 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo nome atual é Aplicações Práticas ou as Aplicações do Espiritismo. Nesse bloco, nós estamos estudando o trajeto de José, desde o seu sequestro pelos seus irmãos até o momento que ele ascende como governador do Egito e se responsabiliza pela sobrevivência dos seus irmãos em razão da carência e da falta de alimentos por 7 anos consecutivos naquela região. Bem, eu queria dizer a vocês que eu sou muito grato por dar essas aulas, porque eu tenho aprendido muito com os espíritos à medida que eu vou escrevendo. Isso para mim constitui também uma bênção, porque eu sei que esses conhecimentos eu levarei amanhã para a vida espiritual. A grandeza do espiritismo, no caso nosso, dos conhecimentos, é que nós podemos aplicá-los não só agora na Terra, como na vida espiritual, relativamente à parte doutrinária teórica e à parte prática, basicamente moral. E não só na vida espiritual subsequente a essa, mas nas futuras vidas. Por isso, o saber, como já dizem os antigos, não ocupa espaço. Então, à vez de eu motivá-los com fenômenos e efeitos físicos, luzes, comunicações mediúnicas, psicografias, apelos para curas espirituais, medicina com a intervenção de médiuns em futuro, tudo isso que são coisas ainda não bem evidenciadas pela doutrina, não bem documentadas no sentido científico, são especulações que um ou outro autor lança ao vento, dizendo que essa é a sua experiência pessoal, mas na ciência não vale a experiência de um cientista só. O conhecimento científico só pode ser validado se a comunidade científica como um todo reconhece aquela pesquisa. E para que a comunidade científica pode reconhecer uma pesquisa, um fato novo, ela tem que ter a metodologia do cientista que criou aquele fato, ou que descobriu, ela mesma tem que aplicar por si própria, ela tem que fazer as suas avaliações, chegar aos seus resultados de uma forma consensual. Houve época atrás que um indivíduo disse que poderia produzir energia a partir da água, desmembrando moléculas de hidrogênio e oxigênio, e criou lá um artefato. Publicou artigos sobre isso, e a comunidade científica simplesmente pediu. Eu queria que eu disse ao cientista, eu queria que vocês me dessem a metodologia que você aplicou. É só isso. E vou chegar pela sua metodologia, se ela é boa, eu também vou chegar ao mesmo resultado. Bom, a comunidade científica aplicou a metodologia desse cientista e nada conseguiu. O cientista foi desqualificado, expulso do meio acadêmico. Boa medida. O mesmo deveria ser feito se nós fôssemos mais amadurecidos no Brasil sobre o espiritismo, expulsarmos esses falsos profetas, esses vendilhões da mídia virtual, esses que vivem em função de receitas de livros, não trabalham mais, escrevem livros e vivem em função disso. Enfim, profissionais do espiritismo, trabalhadores mercantis do espiritismo. Isso não nos cabe. Mas isso faz parte do processo de crescimento e do amadurecimento de todos nós. De toda forma, eu quero consignar aqui, mais uma vez, a minha alegria por ter esses conhecimentos e por realmente ter condições de passar a vocês, para que vocês levem isso com vocês. Levem isso para, quando vocês desencarnarem, vocês entendam melhor esse processo. E aqui na vida já entendam melhor esse processo. Essa é a minha alegria e que eu, preambularmente, de uma forma inicial, gostaria de ter levado a vocês com todo o amor, todo o carinho, exteriorizando também a minha alegria e minha satisfação por poder ter adquirido esses conhecimentos e transmiti-los a vocês. Então vamos lá.
Na aula anterior, nós estamos falando sobre o livre-arbítrio, as escolhas de provas, fatalidade, tendo por base um resumo teórico dos objetivos das ações humanas, que é um trabalho feito por Allan Kardec. Isso relativamente ao quê? Se José foi levado pela fatalidade, se foi levado independente da sua vontade a essas situações, se ele pôde exercer o livre-arbítrio. Então, nós pegamos José como um instrumento, um personagem, para desenvolvermos, dentro do contexto da doutrina espírita, as concepções de livre-arbítrio, fatalidade e etc. De toda forma, na aula passada, nós falamos aqui que o livre-arbítrio é uma qualidade autônoma do espírito, quer dizer, é próprio de todos nós fomos criados com o livre-arbítrio, e isso é inerente à nossa própria criação. Portanto, o livre-arbítrio é um dom divino, inalienável. Inalienável, é nosso. E, mediante esse livre-arbítrio, lá ainda no mundo espiritual, nós escolhemos as provas aqui da Terra. E essas provas, elas vão dar as condições de vida que nós vamos ter, de uma forma genérica. Se forem, podemos escolher provas favoráveis, que vão nos ajudar, e podemos escolher provas difíceis, testes, provações, sofrimentos, que são também necessários. De toda forma, a escolha das provas sempre tem um caráter finalista. Qual é? A nossa reabilitação, a nossa melhoria, a nossa evolução. Portanto, segundo a lei divina, não há castigo, não há culpa, não há remissão de culpa, não existe isso. Existe ignorância. Troque a palavra culpa e iguale a ela ignorância. Todo o processo nosso, mesmo durante o sofrimento, é um processo de progressão e não de castigo. Porque Deus não castiga ninguém, Ele é eternamente amor. E uma pessoa que ama não pode castigar, não pode ameaçar, não pode coagir, enfim, não pode constranger. Esse é o viés libertatório do Espiritismo, saindo de todos esses aprisionamentos da dogmática das religiões, dos cultos, da opressão que os clérigos das religiões fazem sobre os seus fiéis, que tem que seguir aquela linha de conduta, aquela linha de comportamento exterior, esquecendo que o viés nosso é a nossa autonomia, é o nosso livre-arbítrio e a nossa condução moral. É isso que serve a lei do progresso e o nosso caminhamento. Bem, continuamos então com José. Repetindo, o espírito desligado da matéria, no estado errante, que é na vida espiritual, faz a escolha das suas experiências corporais futuras, conforme o grau de perfeição a que tenha chegado e, como temos dito nisto, sobretudo, que consiste seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha das provas, ainda no mundo espiritual. Mas essa escolha, outra coisa impressionante, outra coisa extraordinária para nós no Espiritismo, a escolha das provas depende do grau de evolução moral do espírito. Quanto o espírito ascendeu mais moralmente, mais ele tem um leque de provas a escolher, mais são as opções, mais são as possibilidades de crescimento. Então, o próprio crescimento do indivíduo, consoantemente a escolha de prova, é uma decorrência da própria evolução do espírito. Não há graça, não há bênção, não há dom, não há misericórdia, não há nada. Não há privilégios, não há nascimentos extraordinários sem uma concepção natural da vida, porque a natureza foi criada para dar uma concepção natural. Nós não podemos violar a lei da concepção da vida, da reprodução. Então não existe nada disso. Tudo são fantasias e criações seculares que colocaram em vocês. E que muitos de vocês trazem isso no inconsciente e volta e meia se debruçam sobre essa viciação, eu diria, supersticiosa, essa viciação mística. Então, a grandeza do Espiritismo está aqui. Liberdade e autonomia de escolha, são condições inerentes à reencarnação. Então,
nesse gráfico cartesiano aqui, ó, aqui é a abscissa, aí aqui é o outro nível, nós colocamos a liberdade e autonomia de escolha, está aqui, ó, ordenada, aqui está ordenado, ó. E aqui o grau de evolução na abscissa, aqui, a abscissa, grau de evolução, subindo ordenada a liberdade. Quanto mais evolui, ó, mais ele tem opções de realizar o seu destino. Isso é maravilhoso, isso é mérito, isso é trabalho espiritual, isso é depuração moral, isso não é fantasia, não é ficção, não é fanatismo, isso são fatos lógicos, racionais. Portanto, diz aqui o professor, a liberdade de escolha das provas, provações e as condições gerais do próprio destino são diretamente proporcionais ao grau de evolução do espírito. Então, no mundo espiritual, como na lei divina, não há nenhum privilegiado. Cada um vence pelo seu próprio esforço, pela sua própria luta, o que equaliza a todos perante Deus numa lei da igualdade. Todos são iguais perante Deus e todos têm condições de crescer pelo seu esforço próprio perante Deus. Quinto, essa liberdade de escolha não é absolutamente anulada pela encarnação. Não é a encarnação que vai anular essa liberdade. Se o indivíduo cede à influência da matéria, é porque sucumbiu às provas que escolheu e para ajudá-lo a vencê-las, muitas vezes pode invocar a assistência dos bons espíritos. Então, ele escolheu, ele tem condições de vencer. Porque ele escolheu, e quando ele escolheu, ele disse, eu tenho possibilidade de vencer essa prova. Senão, eu não escolho essa prova, eu vou cair. Mas muitas vezes ele cai. Aí atribui-se a queda dele ao obsessor, ao espírito obsessor, ao demônio, Satanás, seja qualquer terceirizado aí que é responsável por ele. Até invectivam contra Deus. Mas, na realidade, ele é o responsável. Ele escolheu aquele tempo de vida, ele escolheu aquela condição social, se ele vai nascer no Brasil, se ele vai ser negro, ou se ele vai ser mulher, ou se ele vai ser culto, ou se vai ser, enfim, vai ter uma academia, vai ter um nível econômico melhor. Ele escolheu a base da potencialidade de crescimento dele. Se ele vai ser branco, se ele vai ser índio, ele cresceu em função dessa base. E aí que ele vai se desenvolver. Então, a reencarnação não inibe a sua capacidade de vencer as provas, mas as provas estão na encarnação e elas podem ser vencidas na medida que ele optou e julgou que seria conveniente superá-las. É incrível, né? Vocês estão escutando uma nova democracia divina. Que coisa, uma coisa sublime. Bem, há momentos então que o espírito vacila. Então, nesse momento, vem a misericórdia divina. A misericórdia divina, obviamente, não vai tirar o espírito do seu comprometimento com as suas provas, nem atenuar as suas provas, porque isso seria fraquejar a sua progressão, seria fraquejar o seu progresso. Não, ele não pode fazer isso. Pegou o aluno lá, professor, eu não sei as perguntas 9, 10, 23 da minha prova. O senhor me ajuda? Eu vou te ajudar. Faz para mim. Então, ele fez para o aluno saiu sem saber aquilo. Então, ele fraqueceu, deixou o aluno fraco, deixou o aluno incompetente. Ele não beneficiou, ele prejudicou. Passar sem conhecimento é um prejuízo para o aluno. Porque amanhã, se ele for para o social, buscar um emprego, colocar um currículo e depois buscar uma entrevista, ele vai perder, porque tem outros tantos que responderam essas perguntas e venceram, e são agora muito mais competentes para ele na vida. Não culpem os outros, culpem a si próprio ou culpem o sistema que nós vivemos, de penúria educacional e tudo mais. Mas não culpe os outros, por favor. Isso são provas da vida, não é? Realmente são provas da vida. Então, e se ele não aprendeu, que ele corra para aprender do jeito que ele puder. É essa que é a vitória. Bom, vamos ver aqui, nesse momento, então, quando o espírito ele fraqueja, ele pode, que aí havia a misericórdia divina, ele pode pedir uma ajuda do espírito. Aí tem um programa aí
na televisão, que chama os universitários, como os universitários fossem sapientes hoje. Na universidade passa-se vestibular, faça uma redação muito fajuta e entra na faculdade, o tal dos universitários. Coitados dos universitários de hoje. Bom, mas chamou lá o espírito superior dele. Todos nós temos um espírito superior, que não é universitário, mas é o espírito mais evoluído que nós, cuja missão é nos atender. Ninguém está sozinho. Preste atenção. Vamos ver o que Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos, na minha ediçãozinha da CELD, ano 2016. Assistência dos bons espíritos. Orientação para superar as dificuldades reencarnatórias. Então, nós temos aí um tal do universitário para nos ajudar. Pergunta 489. Há espíritos que se apegam ao indivíduo, em particular, para protegê-lo? Quer dizer, a gente tem algum espírito que nos protege? Sim, é o irmão espiritual. E o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Hoje nós chamamos aqui no Brasil de anjo de guarda, né? Pergunta 490. O que se deve entender por anjo guardião? É o espírito protetor de ordem mais elevada que o indivíduo. Então, o anjo guardião sempre sabe mais, porque ele não pode ajudar sabendo menos. É um absurdo, né? É o mais do que óbvio. Ele é professor do outro. É o nosso professor. Alegremos, essa é a misericórdia divina. Não é tirar os pedroços do nosso caminho, não é tirar as barreiras e passa aqui através de um dom, através de um milagre, passa por aqui, por esse buraco. Isso não existe. Fica lá e você vai ter. Se você não passou hoje, na outra encarnação vai ter que passar, porque a lei divina é inexorável. Pergunta 491. Qual a missão do espírito protetor, do anjo de guarda? A de um pai com relação aos filhos. A de conduzir seu protegido ao bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. É o nosso grande apoio, grande ainda. Vamos aqui a um esclarecimento sobre a orientação desse anjo de guarda, sobre a inspiração que ele nos leva, a motivação que ele nos traz, a resignação nos momentos de sofrimento, frente às provas da vida, e às vezes a missão que nós temos, que é uma missão, é cumprir um objetivo superior. Não há referências de suprimir ou afastar os problemas do protegido. Quer dizer, o anjo de guarda não tira a barreira do caminho, não tem isso, não tem jeitinho. Não adianta botar a mão no busto e dizer que vai sair e vai mudar o mundo. Vai ter intuição para mudar pelo seu próprio esforço. É isso que vai chegar. Agora, tirar o pedroço do caminho, a barreira, não acontece isso, porque isso depende do mérito de cada um, é uma lei divina do progresso. Então, esse espírito superior não retira os problemas do protegido, nem o afasta, e nem toma decisões em seu nome. Eu vou consultar o espírito para ver o que eu vou fazer. Você pode receber uma orientação, você pode aceitar ou pode não aceitá-la, né? Ninguém está obrigado a obedecer a alguém, a não ser nos casos em que fere a moral do próximo interesse e o direito do próximo. Isso sim, nós temos que respeitar. No mais, nós podemos trafegar livremente. Não pode também retirar suas provações de uma forma qualquer, intervindo assim transcendentalmente na sua vontade, na vontade do protegido, ou perfazendo milagres. A doutrina espírita ensina ser o livre-arbítrio de cada um inviolável. Agora vocês vão dizer que eu estou achando muita coisa, que eu estou criando muitos fatos. Então vamos a um fato que bota uma pedra em cima de tudo que eu coloquei e determina a verdade, lacra essa verdade. Jesus bem respeitou esse livre-arbítrio. Mateus 20,
20, 21 e 23, capítulo 20, versículos 20 a 21 e 23. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda. Aí Jesus ouve a mulher, reflete e diz: assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete fazê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado, pelo meu Pai. Quer dizer, ele não tem o livre-arbítrio de dizer se senta à direita ou senta à esquerda. Isso depende da lei de Deus. Se o dia está preparado, está conciliado ou não a lei de Deus. Então Jesus não entrou no livre-arbítrio. Vamos aos comentários. A mulher de Zebedeu é a mãe de Tiago e João. Pede que Jesus os privilegie. Ah, que maravilha! Que os coloque em posição elevadíssima. Ótimo! Sentarem-se à direita e à esquerda na esquerda. Na tradição judaica, só é permitido ao que alcançou grande evolução espiritual, isto é, surpreendentemente, sem correspondente merecimento. Só, mesmo na tradição espírita, sentar à direita era Jesus. Tem um versículo no Salmo de Davi que diz: o meu Senhor sentar-se à minha direita. Né? Mas isso vai por merecimento. Já na tradição judaica, e aqui no Espiritismo, isso é mais claro. Jesus diz: não me compete concedê-lo, diz Jesus. Aqui Jesus consigna a seu respeito a lei do livre-arbítrio, que eu falei, que os irmãos alcancem merecimento próprio. Jesus definitivamente não intervém no livre-arbítrio. E aduz: é, porém, para aqueles a quem está preparado o meu Pai. Ora, estar preparado pelo Pai é estar compatível com as leis divinas e, mais além, praticá-las em toda a sua integralidade. A justiça divina recusa apadrinhamentos e privilégios. E a esse respeito, ainda temos outra referência. Tem aqui o Salmo de Davi, Salmo 61, versículos 11 e 12. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Pronto. Cada um segundo as suas obras, salmista. Bem, nosso tempo está terminando. Quer dizer que eu amo vocês e eu espero que esse curso, num determinado dia, decole e eu possa ter saúde, ter força para continuar esse trabalho, que para mim é extremamente, eu diria, extremamente gratificante, extremamente realizante e me dá um sentido muito de plenitude de vida, plenitude espiritual, pela utilidade que eu trago a vocês, para que vocês reflitam sobre tudo que foi colocado e possam progredir na vida já aqui na Terra. Que Deus e Jesus nos abençoe.